Olá! Conversaremos agora sobre a visão financeira de longo prazo, uma visão que tem características singulares em relação aos componentes e a forma de analisar esse processo que envolve dinheiro e tempo. Nessa nossa conversa, dois são os nossos objetivos. Primeiro, entender as finanças e essa visão chamada aqui de longo prazo. E, no segundo momento, quer dizer, compreender esses passos associados a uma análise financeira de longo prazo. Quando vamos tentar entender, em um primeiro momento, o que são as finanças, aí, de um modo geral, sempre que ouvimos a palavra finança, lembramos da palavra dinheiro e também, possivelmente, lembramos de um outro ditado popular que diz que tempo é dinheiro. Então, quando vamos tentar entender o que são as finanças, em linhas gerais, podemos entender as finanças como as técnicas ou a ciência que discute as relações entre dinheiro e tempo. Quer dizer, duas são as variáveis aí importantes trabalhadas em finanças. Quando vamos, a partir daí, entender o que é essa visão financeira de longo prazo, então podemos entender como uma essência aí de uma visão que busca comparar e gerar subsídios para uma análise que envolva dinheiro e tempo no horizonte temporal longo, quer dizer, quando geralmente múltiplos períodos são considerados. E a partir daí, se vamos então, nesse contexto, tentar entender o que é uma boa decisão financeira considerando o longo prazo, aí então uma boa decisão financeira seria aquela capaz de fazer com que dinheiros movimentados sejam agregados ao longo do tempo. Quer dizer, qualquer então dinheiro colocado por nós hoje numa decisão ou no investimento tem a capacidade de gerar mais dinheiro no futuro, quer dizer, com isso daí propiciando um aumento de valor, um aumento de riqueza. Na mídia, podemos extrair vários memes aí que chamam a atenção, né, para decisões financeiras que acabam exatamente envolvendo movimentações de dinheiro no tempo, né? Seja o sujeito lá que quer, né, vender excentricidades aí no carnaval, promover soluções para o carnaval, ou eventualmente, né, situações nonsense, quer dizer, como se fossem piadas, como lá o sujeito que inventou de produzir, né, churrasqueiras a partir de tambores plásticos. Então, de um modo geral, quer dizer, apesar de memes ou piadas, quer dizer, isso aí remete às discussões que com certeza acabam envolvendo dinheiro e tempo. Então, para saber se essas são ou não boas decisões, então possivelmente temos exemplos de decisões que podem até ser boas e uma decisão que com certeza não é nada boa, já que o plástico derreterá se de fato colocarmos aí carvão e fogo. Mas, sob o ponto de vista financeiro, quer dizer, todo e qualquer julgamento envolve sim a uma análise do dinheiro, quer dizer, e se o longo prazo está envolvido, múltiplos períodos, aí temos que entender essa evolução do dinheiro no tempo. Um outro caso que também permite extrair uma série de subsídios para poder tentar entender o que é uma boa decisão, analisando aí os aspectos financeiros de longo prazo, aí está apresentado no caso de um empreendimento carioca, o chamado Brownie do Luiz. Existe, na verdade, um vídeo aí do programa Mundo SA que traça mais ou menos aí uma retrospectiva aí naquele momento do negócio dele. Então, algo que começou de forma bem embrionária, né, ele produzindo em casa e comercializando para os colegas, mas que a partir de um determinado momento alcança aí as dimensões de um empreendimento, de um negócio. Então, na medida que nós vamos tentar traduzir a história desse empreendimento sob o olhar financeiro, aí temos sim a preocupação de entender as implicações associadas à evolução do dinheiro no tempo. E aí, nessas implicações associadas à evolução do dinheiro no tempo, associado ao Browning do Luiz, aí com certeza vamos ter que ter a preocupação de entender como é que evolui então os investimentos feitos na operação, quer dizer, o dinheiro que ele está colocando na operação, seja na abertura da primeira loja, depois na ampliação da produção, quer dizer, com a criação de uma fábrica. E aí também temos a necessidade de entender como é que isso é financiado e quais são as implicações associadas aos financiamentos. Logo, toda e qualquer análise dessa decisão financeira,
aí acabaria sim envolvendo aí as preocupações de entender as particularidades associadas aos investimentos e aos financiamentos. Então, quando começamos a pensar numa visão financeira de longo prazo, então essa visão financeira de longo prazo, ela vai ter que enfatizar no primeiro momento essa visão de onde eu estou colocando o meu dinheiro, como é que eu estou financiando esses recursos aí que eu estou colocando na operação e a partir daí quais são as implicações futuras. Em um outro exemplo prático, quer dizer, uma empresa, né, uma empresa chamada aí Sorvete Itália, está chamando aí a atenção para justamente a ampliação aí das suas operações, quer dizer, um investimento aí feito na ampliação das operações. Então, quando nós vamos tentar entender a dinâmica dessa decisão, para saber, por exemplo, se isso é um bom negócio, se essa é uma boa decisão financeira, aí com toda certeza, quer dizer, a modelagem, a captura e a construção de um modelo e a partir daí do julgamento dessa visão, aí com certeza ela vai passar sobre justamente a análise, sobre o que é que está sendo investido, como é que isso está sendo financiado e a partir daí quais são as implicações associadas a isso. Quando a gente vai tentar entender essas implicações associadas aí aos investimentos, né, nesse caso aí de 2,5 milhões, e o financiamento, nesse caso aí com recursos próprios, próprios quer dizer dos sócios, a outra alternativa seria com recursos de terceiros por meio de dívidas ou empréstimos, aí nós começamos a ter a necessidade de entender aquela visão de que a análise da decisão, ela passa na captura de um comparativo e de uma visão de onde estamos investindo, como vamos financiar e, a partir daí, as implicações associadas à análise simultânea dos impactos de investimentos e financiamentos, quer dizer, da comparação ou julgamento disso. E nesse contexto, essa visão então financeira de longo prazo pode ser assim sintetizada. Então, nesse caso, no momento inicial, como na fábrica de sorvetes, eu tenho uma necessidade de investimentos, quer dizer, eu estou colocando dinheiro hoje. Por que que eu estou colocando esse dinheiro hoje? Porque, naturalmente, eu tenho essa expectativa de receber benefícios futuros. Então, a ideia do investimento é exatamente essa, algo que é capaz de te dar benefícios futuros. Na metalinguagem e na tradução do olhar financeiro, tudo vai ter que ser capturado sob o ponto de vista das duas variáveis analisadas por nós em finanças, quer dizer, dinheiro e tempo. Então, eu estou colocando dinheiro hoje na operação na expectativa de que no futuro esse dinheiro seja multiplicado e me traga ganhos. Então, essa visão dos investimentos, quando nós trazemos aí para um olhar de metalinguagem, quer dizer, contábil financeira, de um modo geral, nós podemos chamar dessa visão aí dos ativos, né, daquilo que eu estou, então, colocando meus recursos, e a partir daí também eu começo a ter a necessidade de entender como é que eu financio isso. Então, por exemplo, se eu estou ampliando a minha fábrica, quer dizer, investindo aí em equipamentos e demais itens, quer dizer, como é que eu vou financiar isso daí? E aí também, né, sobre esse olhar da metalinguagem, quer dizer, da visão específica aí, de finanças e contabilidade, aí temos a necessidade de entender que esses financiamentos podem vir por meio de capitais de terceiros, quer dizer, empréstimos, financiamentos, e que a partir daí podemos chamar de obrigações, ou também na metalinguagem aí contábil de passivos, quer dizer, eu sou passivo em relação àquele que manifesta lá a sua vontade, quer dizer, no caso, o meu credor. E uma outra fonte de financiamento aí seria o capital dos sócios, que nós podemos chamar de patrimônio líquido, quer dizer que são aqueles recursos que o sócio injeta na operação, eventualmente ganhos, lucros que a operação dá, e que eu não saco, eu não retiro e mantenho lá investido. Então, nesse momento inicial, quer dizer, se a fábrica está investindo 2,5 milhões com recursos próprios, quer dizer, com dinheiro dos sócios, eu tenho, no primeiro momento, essa fotografia. Quer dizer, eu estou, então, tomando uma decisão. Essa decisão é de investir 2,5 milhões com recursos extraídos aí do bolso dos sócios. Só que a partir daí tem a dúvida, e como é que eu vou saber se de fato essa decisão é uma boa decisão? Como é que eu vou saber se essa decisão seria capaz de me deixar mais rico? Ora, para eu poder então julgar e entender, aí o processo
de análise aí dessa visão financeira de longo prazo e vai fazer com que nós tenhamos a preocupação de desdobrar tanto a decisão do investir como a decisão do financiar sobre diferentes impactos. E como nós vamos comparar o momento inicial hoje com esses impactos futuros dos anos posteriores, aí sim eu estou falando numa visão financeira de longo prazo. A partir daí, nessa visão financeira de longo prazo, eu tenho que entender quais ganhos eu vou ter, quais são os impactos desses ganhos sobre a movimentação de dinheiro no tempo. Essa movimentação de dinheiro no tempo nós vamos chamar de fluxo de caixa. E esses impactos, eles vão poder ser, então, usados para poder julgar se a decisão ela é boa ou não. Então, nesse julgamento, eu vou tentar comparar, na verdade, os impactos associados à decisão de investir com os impactos associados à decisão do financiar. Esses impactos da decisão do investir, nós podemos capturar sob a forma do que vamos aprender a chamar de fluxo de caixa livre. O que é o fluxo de caixa livre? É o dinheiro movimentado no tempo, fluxo de caixa livre. Quer dizer, liberado dos ativos ou investimentos para todos os financiamentos. Vamos entender as suas particularidades, os seus cuidados associados aí à sua obtenção. E sob o ponto de vista dos financiamentos, aí vamos ter a necessidade de entender os seus impactos ou efeitos. E de um modo geral, impactos ou efeitos dos financiamentos são capturados sob a forma do que chamaremos de taxa mínima de atratividade, quer dizer, a taxa que vai refletir essa expectativa de ganhos associados aos financiadores. Ora, e para saber se a decisão é boa ou não, vamos ter então que sempre comparar, daí a ideia, uma simbologia aqui de uma balança, né, como se aqui eu tivesse dois pratos, e a partir daí eu tivesse então tentando colocar em cada um dos pratos os efeitos sob a forma de fluxo de caixa livre, os efeitos sob a forma de TMA, taxa mínima de atratividade, e essa comparação vai se dar sobre o que nós vamos chamar de técnicas de avaliação de investimentos. Quer dizer, essas técnicas podem ser baseadas em prazos, payback, valores como VPL ou taxas como a TIR. Logo, todo julgamento da decisão financeira de longo prazo acaba então passando por essa análise que envolve, na verdade, a comparação desses dois componentes. Então, no primeiro momento, a necessidade de entender os fluxos de caixa movimentados aí pela decisão. No segundo momento, a necessidade de entender quais as expectativas de retornos associados aí àqueles que financiam a operação. E no terceiro momento, aí a necessidade, então, de comparar os dois inputs, né, fluxo de caixa e taxa mínima de atratividade, por meio de técnicas. Quer dizer, na sequência de conversas, então, planejadas para poder tentar entender essa visão financeira de longo prazo, esse processo de avaliação de investimentos, aí, de um modo geral, temos que seguir essas três etapas. Quer dizer, entender os fluxos de caixa associados à decisão, entender os custos ou expectativas financeiras associadas ao financiamento e depois comparar sob o ponto de vista aí das técnicas que podem ser apresentadas em diferentes blocos. De um modo geral, também precisamos entender que, enquanto uma visão financeira de curto prazo, ela muitas vezes está centrada na comparação daquilo que estamos vendendo com aquilo que estamos consumindo, e a partir daí os consumos são chamados de gastos. Então, numa loja, eu vendi um par de sapato por 100, reconheci gastos, ou seja, o custo que eu paguei ao fornecedor de 60. Então, a partir daí eu tive um resultado, se positivo lucro, eu tive um lucro de 40. Só que quando vamos também tentar entender isso numa visão de longo prazo, aí precisamos entender que como múltiplos períodos são considerados, aí eu vou ter que entender, na verdade, de forma mais ampla essa visão do dinheiro no tempo. E aí, para poder tentar entender de forma mais ampla essa visão do dinheiro no tempo, aí eu vou ter que entender a conversão de tudo isso na figura do fluxo de caixa. E se é essa visão ortodoxa de entender o impacto dos meus investimentos ou dos meus ativos, aí esse fluxo de caixa nós chamaremos de fluxo de caixa livre, quer dizer, o fluxo de caixa livre dos ativos para os seus financiadores.
Com isso, esperamos poder ter alcançado os dois objetivos propostos por essa nossa conversa. Quer dizer, no primeiro momento, entender as finanças e essa visão de longo prazo. No segundo momento, compreender aí os passos ou etapas associados a essa visão financeira, esses passos envolvidos na projeção de fluxo de caixa, no cálculo dessa taxa mínima de atratividade e, por fim, na aplicação de técnicas. Tudo isso aí veremos em conversas posteriores. Bons estudos!